Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise detalhada do FI-PORD11. Vamos mergulhar juntos no relatório gerencial para entender a fundo qual é a estratégia e, claro, os resultados mais recentes do fundo. Bom, é importante alinhar as expectativas. A nossa análise de hoje é toda baseada no relatório com os dados de outubro de 2025, tá? Esse foi o último que a gestão divulgou, agora em novembro. Então, tudo que a gente vai ver aqui é a fotografia do fundo naquele momento. Antes da gente ir para os números, um ponto fundamental. Precisamos entender que tipo de fundo é este. Ele é o que a gente chama no mercado de FII de papel. E o que isso quer dizer? Bom, significa que ele não investe em tijolo, sabe, em imóveis físicos como galpões ou shoppings. O negócio dele é investir em títulos de dívida que são ligados ao setor imobiliário, principalmente os CRIs. Por isso, algumas métricas tipo vacância ou taxa de ocupação simplesmente não se aplicam aqui. Nosso foco vai ser todo nos ativos financeiros que formam a carteira dele. Para deixar nossa conversa bem organizada, a gente vai seguir este roteiro, ok? Primeiro, uma visão geral com dividendos e os indicadores principais. Depois, a gente abre os resultados do mês para ver de onde veio o dinheiro. Em seguida, mergulhamos na carteira de CRIs, damos uma olhada nos outros ativos, discutimos o risco e a estratégia e, para fechar, um resumo e as palavras da própria gestão. Então, vamos começar pelo que todo mundo quer saber, né? Os rendimentos e os principais números do fundo no mês. O rendimento que foi distribuído referente ao outubro ficou em 10 centavos por cota. E o que esses 10 centavos significam na prática? Bom, considerando a cota de mercado a R$ 8,10 na database, o rendimento anualizado bateu 13,64%. É um dividendo yield bem expressivo, sem dúvida um dos grandes atrativos do fundo. E aqui tem uma comparação que é super importante. De um lado, o preço da cota no mercado, R$ 8,10. Do outro, o valor patrimonial, que é basicamente quantos ativos do fundo valem por cota, R$ 9,57. Dá para ver que tem uma diferença bem notável aí, né? E essa diferença nos leva direto para esse indicador aqui, o famoso P sobre VP. Ele está em 0,85. Na prática, isso quer dizer que a cota do fundo está sendo negociada na bolsa com um desconto de 15% em relação ao valor que seus ativos realmente valem. Mais para frente, a gente vai explorar um pouco a carteira para tentar entender o porquê dessa percepção de risco do mercado. Certo. Agora vamos abrir o capô do fundo e entender como foi a performance financeira em outubro, de onde veio a grana e como ela foi usada. Dando uma olhada nos resultados, o fundo gerou um total de R$ 4.881.000 em receitas. Tirando as despesas, o resultado líquido, o que sobrou de verdade, foi de R$ 4.241.000. O ponto-chave aqui é o seguinte: desse total, o fundo distribuiu em dividendos R$ 3.728.000, ou seja, ele gerou mais do que distribuiu. Isso permitiu acumular mais ou menos R$ 513.000 em reservas. É um colchão de segurança que fortalece o caixa para distribuições futuras ou mesmo para reinvestir. Agora sim chegamos no coração do fundo, a carteira de CRIs. É aqui que a gente consegue ver a estratégia da gestão em ação. A carteira de CRIs está com uma alocação bem equilibrada, olha só. 48% dos ativos são corrigidos pela inflação, o IPCA, e 47% acompanham a taxa de juros, o CDI. Essa divisão é ótima, funciona quase como uma proteção, sabe? Permite que o fundo se saia bem tanto em um cenário de juros altos quanto de inflação em alta. Só para constar, a taxa média dos CRIs é de IPCA mais 10% e CDI mais 4,61%. E, em termos de concentração, essas são as 3 maiores exposições de crédito. O CRI da Cuteminas é o principal devedor, representando 7,1% do patrimônio. Logo depois vem os CRIs da Arena MRV e da OP Health. Ficar de olho na saúde financeira dessas empresas é super importante para analisar o risco do fundo. O relatório também mostra que a gestão se manteve ativa em outubro. Teve a compra de um CRI novo, da Callas, que remunera CDI mais 2,5%. Eles também aumentaram a posição no CRI Sinart. E, um ponto que exige atenção contínua, o CRI Novo Mundo continua sendo amortizado, com a exposição do fundo diminuindo mais 2,2% só nesse mês. Mas o fundo não é feito só de CRIs. Vamos dar uma olhada agora nas outras classes de ativos que fazem parte do portfólio. Além dos CRIs, o fundo tem outras posições. A maior delas é no FII Moema, um fundo de lajes corporativas que representa mais de 9% do patrimônio. Mas o que realmente chama a atenção aqui é a posição em caixa, 22%.
Essa liquidez toda é uma faca de dois gumes, né? Por um lado, mostra que a gestão tem dinheiro na mão para aproveitar novas oportunidades. Por outro, um caixa tão alto pode acabar pesando no rendimento geral se ficar parado por muito tempo. Ok, vamos aprofundar um pouco mais na análise de risco. Como é que a carteira está estruturada para se proteger de problemas? A carteira de CRIs se divide em dois tipos de risco. 65% são de risco que a gente chama de corporativo, ou seja, o crédito está concentrado numa única empresa. Os outros 35% são de risco pulverizado, que é quando a dívida é diluída entre centenas ou milhares de pessoas, como no financiamento de um loteamento, por exemplo. Fica claro que a gestão prefere operações corporativas, que no geral oferecem taxas mais interessantes. E para entender o risco de um CRI, a gente precisa conhecer as suas tranches, ou fatias. A sênior é a mais segura, ela tem prioridade para receber. A mezanino tem um risco intermediário. E a subordinada é a mais arriscada de todas, porque é a última a receber e a primeira a sentir qualquer perda. O relatório indica que o fundo investe em diferentes tipos de tranches, justamente para tentar equilibrar o risco e o retorno da carteira. E aqui um ponto muito importante. O relatório não traz métricas de risco consolidadas. O que eu quero dizer com isso? Ele não mostra uma taxa de inadimplência geral da carteira, nem índices de endividamento do fundo. Isso significa que a análise de risco, para quem investe, acaba dependendo de uma avaliação ativo por ativo, como o próprio acompanhamento que a gestão faz do CRI Novo Mundo. Isso exige um esforço maior de quem está analisando o fundo. Chegando na reta final da nossa análise, vamos juntar tudo o que a gente viu e conferir o que a própria gestão pensa sobre o futuro do fundo. A gestão diz no relatório que continua analisando novas oportunidades de investimento, o que eles chamam de pipeline qualificado. O foco, segundo eles, é em operações que tenham boas garantias e em projetos que já estejam em fases mais adiantadas, o que acaba diminuindo o risco. A mensagem que eles passam é de compromisso com uma carteira resiliente e diversificada. Então, para a gente resumir tudo, nos pontos de destaque, o que temos? Um dividend yield bem robusto, uma alocação bem diversificada entre inflação e juros e o acúmulo de resultado que dá uma segurança a mais. Já nos pontos que pedem atenção, a gente tem a amortização contínua do CRI Novo Mundo, que precisa de monitoramento, e o fato da cota estar sendo negociada com aquele desconto grande em relação ao valor patrimonial, o que reflete a percepção de risco do mercado. Sua inscrição faz a diferença. Continue acompanhando nossos vídeos e contribua para que mais investidores tenham acesso a informações relevantes. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Com essa carteira dividida quase meio a meio entre PCA e CDI, como será que a estratégia do fundo pode reagir aos diferentes caminhos que a nossa economia pode seguir em 2026? Pensar nisso é a chave para acompanhar os próximos passos do fundo.